Superman do James Gunn saiu no cinema, mas é bom? Ou será que essas avaliações que o pessoal aí tá colocando na internet é por pura emoção? Se você quer descobrir isso tudo, é logo após a vinheta. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Comics Review. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Loures e essas daqui são algumas histórias em quadrinhos que eu publiquei, eu trabalho com isso. E hoje, seja bem-vindo ao meu canal, que é Comics, que a gente fala sobre quadrinhos, e que é review, que a gente faz review aí sobre as produções e obras da cultura pop. E hoje eu quero falar sobre Superman do James Gunn, que finalmente chegou aí no cinema. Talvez esse vídeo não tenha tantas imagens do trailer assim, porque a Warner ela não é muito como a Marvel, que deixa ali as imagens dos trailers e dos filmes aparecer. Talvez tenha um pouco menos, mas vamos lá, o que importa é o conteúdo. E hoje eu quero falar sobre esse filme. Será que realmente é bom? Será que realmente cumpre tudo aquilo que prometeu? Ou será que é simplesmente uma questão ali de emoção da galera pela questão aí do próprio Superman e tudo mais? Então vamos tirar aí o elefante branco da sala e falar sobre o filme. O filme ele é muito bom, mas não é do nível ali do filme do Christopher Reeve. É isso mesmo, se você vai no cinema ali esperando um filme do Christopher Reeve, calma, espera, não é desse tamanho. O filme do Christopher Reeve ali, né, a primeira ali cinesérie do Superman ali, feita pelo Christopher Reeve, ela tem algo muito especial que eu acho que ninguém ali consegue reproduzir ali fidedignamente, fielmente. Então, calma, que é um filme bom, mas também não chega ali a ser do tamanho ali do Christopher Reeve. E tem algumas coisas que eu prefiro do Homem de Aço de 2013. Eu vou explicar para você ao longo desse vídeo. Mas a questão é um filme muito bom de super-herói, é um filme aí excelente. Além disso também nós temos um filme do Superman depois de muito tempo. E a gente tem um resgate de muita coisa ali do Superman que a gente vai conversar aqui nesse vídeo. Mas tem algumas coisas que eu quero destacar. A primeira coisa é a fidelidade as HQs. Uma coisa que o James Gunn está de parabéns nesse filme é trazer uma fidelidade às HQs ali. Você vê isso no elenco, você vê isso no roteiro, você vê isso ali ao longo do filme, até os próprios, como que eu posso dizer, os próprios personagens, as formas nas quais ali eles se vestem, a forma que o universo é construído, é tudo fidedigno no HQ. A gente tem uma moda aí de talvez não colocar as coisas fidedignas à HQ, mudar coisas nos personagens, né? Mas nesse filme você não tem isso, você tem ali de fato aquilo que tá no quadrinho transpassado na tela. Isso é um ponto sensacional, que eu acho que muitos filmes de heróis, eles têm que aprender com isso. Óbvio, a gente deu uma melhorada, mas esse filme aí mostra pra gente que o que pega, o que é bom é a questão aí da fidelidade, né? Uma outra coisa que eu tava com medo é a quantidade de personagens. Tanto que numa live aqui, até com o pessoal do Missão HQ, e não só isso, com o Pastor Edu, eu falei que o meu medo com o filme do Superman era a quantidade de personagens. Mas graças a Deus isso não interfere tanto assim no filme. Cada personagem tem o seu ponto específico, tem o seu momento de brilhar e não ofusca o Superman. O filme ele é do Superman. Isso é uma coisa assim que realmente acontece e nenhum personagem ali sobressai ao Superman. Todos eles servem à trama. O próprio James Gunn conseguiu fazer isso de uma maneira muito interessante. Parabéns aí para ele, porque se fosse outros filmes ia ter uma pancada de personagens, ia virar um Xuxa Requebra, que ia ser filme só de participação especial, e com isso o James Gunn prova que dá sim para pegar e fazer um filme ali com vários personagens. E aí vamos então conversar um pouco sobre o filme. Primeira coisa que chama a atenção é os trios de personagens, né? O Superman, o Dave é um ótimo ator, um excelente ator. Ele traz pra gente um Superman emocional, que ri, que chora, que fica com raiva, fica injuriado, fica feliz. Isso é muito interessante. O Superman do Henry Cavill, lá do Zack Snyder, o problema dele é que ele era cego o tempo todo com cara de marrento. Tanto que no filme Batman e Superman não tem nem muita diferença entre o Batman e o Superman, porque os dois estão cegos o tempo todo, os dois estão depressivos o tempo todo. Nesse filme aqui o Superman é totalmente ensolarado, ele é totalmente diferente, ele de fato mostra ali muita humanidade. A outra coisa que acaba acontecendo é que é um Superman inexperiente. Dá pra ver que é um Superman início de carreira, que ele não tá ali
100% ali conseguindo entender e agindo com maturidades em determinadas situações. Às vezes parece até um garoto ali que acabou de sair da adolescência e está entrando na vida adulta. Eu acho que para esse filme tá interessante, que não pode acontecer nos próximos filmes ser assim. Nos próximos filmes, o Superman tem que trazer um pouco mais de seriedade, um pouco mais de maturidade, um pouco mais ali de vida adulta. Parece muito ali com o Smallville ou até mesmo o Superman das Minhas Aventuras do Superman, que é o desenho animado aí recente que saiu. E pra mim, um dos melhores filmes assim que explora muito bem os poderes do Superman. Eu nunca vi os poderes do Superman ser tão bem explorados, né? A gente tem as cenas de voo ali, de ação, estão excelentes. A maior parte das lutas são voando, né? Parece até ali uma animação, mas é excelente. A câmera tá excelente, a ação tá excelente e os poderes do Superman são muito bem usados mesmo, né? O Lex Luthor, a interpretação do Nicholas Hoult tá sensacional. O cara realmente te dá uma raiva, dá vontade de sentar em tela e socar a cara dele o tempo todo. Vilão aí aprovado de como um vilão deve ser. Outra coisa que acontece é que a Lois, excelente Lois, uma Lois muito fidedigna na história em quadrinhos. O mais importante, ela não rouba a cena, ela não ofusca o personagem principal, ela serve bem servida à trama e serve para elevar o personagem principal. Então, se você tava com medo de alguma coisa, tipo Lacate na Lois, não tem. Vamos para os personagens heróicos, então, para quem gosta da Liguinha, e eu nem tô com uma história em quadrinhos da Liguinha aqui para mostrar, mas quem gosta da Liguinha, a Gangue da Justiça vai servir ali muito bem para você, que inclusive, né, é óbvio, talvez isso nem seja spoiler, mas a Gangue da Justiça é um protótipo de Liga da Justiça, né? E eu acho que o James Gunn vai fazer no universo dele é o seguinte, ao invés de começar a Liga da Justiça como estilo ali bem parecido com os Vingadores, eu creio que ele vai começar a Liga da Justiça muito parecido com a Liguinha, né? Você tem ali a figura do Maxwell Lord, né? Você tem a questão ali das nações, ou seja, vai ser ali meio que uma unidade ali de um empresário com a questão das nações unidas, e talvez a Liga da Justiça seja esses heróis dessas nações unidas, como é a Liguinha. E a vibe ali desse grupo é muito Liga da Justiça Internacional. Quem leu Liga da Justiça Internacional vai identificar de cara, é a mesma coisa, é excelente. A Liga da Justiça de James Gunn não vai ser parecida com a do Zack Snyder, vai ser a Liga da Justiça Internacional. Já dá pra ver isso no próprio filme, né? E aí, sobre os personagens, o Guy, né, continua ali sendo o Guy, mas eu achei mais comedido que na HQ. Na HQ ele é um pouco mais babaca, mas eu acho que pro cinema tá excelente. Mulher Gavião tá no ponto, né? O Metamorfo, como que não utilizaram esse personagem antes no cinema? Porque que personagem bom para narrativa e para excelente uso de poderes, como que o James Gunn é criativo para utilizar os poderes dos personagens, e o Metamorfo mostra isso. E para mim, quem rouba a cena é o Senhor Incrível, grande Hélio de la Penha, do Cacete Planeta. O ator é muito parecido com o Hélio de la Penha, mas ele rouba muito a cena. É um personagem assim, depois do Superman, ele é o melhor herói do filme. Ele tem uma cena ali que é uma cena muito luta, estilo James Gunn, mas cara, que personagem muito bacana, muito interessante. Ele serve muito bem pro filme ali ao lado do Superman. Tá de parabéns, James Gunn sabe escolher personagens desconhecidos, mas que ele sabe utilizar muito bem. Isso prova que ele conhece histórias em quadrinhos. Os vilões, né, tanto a engenheira, para mim a engenheira tá melhor que o Ultraman. E o Ultraman, se você tá ligado nos vazamentos que tiveram na internet, é aquilo mesmo, tá? E quem não tá ligado, não vai pegar aqui, mas quem tá ligado nos vazamentos é aquilo mesmo que você tá esperando, mas estão no ponto ali para ser uma ameaça ali ao Superman e tudo mais. O Clarim Diário também tá excelente. Eu percebi que parece que eles cortaram cenas do Clarim Diário, mas eu acho que não fariam tanta falta à trama assim, as cenas do Clarim Diário. Mas o elenco do Clarim tá muito excelente, né? E pra mim tem dois personagens ali que não são necessariamente do núcleo principal, mas que chamam a atenção no filme. Primeiro é o próprio Jimmy Olsen, né? Melhor Jimmy também das adaptações cinematográficas até aqui, realmente fidedigno nas HQs. E a Eve, o nome dela é muito difícil, Tex Marker, senhorita Tex Marker, que aparece lá no primeiro filme do Superman da Christopher Reeve também. Aqui também ela é muito importante
pra trama aqui, é uma personagem que chama muito a atenção. O roteiro é bem feito, não é inchado, não tem ali uma barriga. O filme passa muito rápido, são 2 horas ali que passam muito rápidas, então não é assim um filme muito demorado, né? O filme tem um pequeno aceno palacate, né? Que eu acho ali que é a questão da imigração, que parece representar ali o que acontece em Palestina e Israel, mas é um aceno mesmo, não afeta ali o filme, não é a principal ali discussão do filme, porque a principal discussão do filme é o Superman como esperança. E o filme sabe que se ele colocar outra coisa, vai roubar a cena disso. Então eles querem mostrar pra gente que o Superman ele é a esperança e quer desmistificar aquela ideia do Superman mal, que já estava muito utilizado na internet com o próprio Injustice, o próprio Zack Snyder também colocando aquilo na Liga da Justiça dele, os próprios Invencível, o Omni-Man, do próprio Invencível, né, o próprio The Boys. Então essa figura do Superman que vem para ser mal, o filme quer desmontar isso. E isso é um ponto muito excelente, porque quer colocar que o Superman escolheu o seu Superman, o Superman escolheu o seu Salvador. E isso eu acho muito bacana, muito interessante mesmo essa questão aí. E o James Gunn, ele faz o filme, mas ele consegue ainda colocar coisas no filme que bate ali nos 2 lados, que é diferente de alguns diretores. Então você tem sim ele ali dando uma cutucada nessa questão, mas você tem também dando uma cutucada ali no pensamento mais progressista ali também em alguns momentos do filme. E é importante a gente observar alguns pontos negativos sem spoilers, né? Primeiro ponto negativo, eu acho que a trilha sonora ela é muito mais bem utilizada no trailer do que no filme. Senti falta um pouco do peso dessa trilha. O segundo motivo assim é a ameaça final não tem tanto peso. O filme vai mostrando tanta coisa e vai tendo tanta luta e ao mesmo tempo vai tendo tanta ameaça e o Superman vai sofrendo tanto com as ameaças que chega no final parece que a ameaça final ela não tem assim tanto peso. E aí na parte do sem spoilers, que eu vou falar daqui a pouco, com spoilers, eu vou contar o porquê que eu acho que a ameaça final ela tem ali um peso um pouco meio tirado ali e tudo mais. Então para mim, eu acho que tem isso e tem a questão também do Superman apanhar muito ao longo do filme. Então se você está esperando ver um filme onde o Superman vai bater demais, toma cuidado porque é um filme que ele tá igual Homem-Aranha. Nunca bate, só apanha. Mas piadas à parte, quem viu o Superman do Zack Snyder vai se incomodar um pouco com isso. Porque o Superman do Zack Snyder só batia, esse daqui não bate muito não. Ele realmente apanha muito e eu acho que assim, aí que eu entro. O filme do Homem de Aço de 2013 ele tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é melhor que esse filme, que é o senso de urgência no final. Por isso que eu acho que a ameaça ali, ela se perde um pouco no final. Mas um ponto positivo, o filme termina feliz. Você sai do cinema feliz. Isso é muito interessante. Agora, pontos negativos com spoilers. Vamos lá que a gente vai começar. Primeiro ponto negativo com spoilers. Se você não viu o filme, você pode deixar seu like, deixar seu comentário. E depois que você vê o filme, você volta nessa parte aqui e assiste o restante do vídeo. Que é o primeiro ponto negativo para mim é assim, a sala de controle do Lex. Eu acho que ela é um pouquinho de furo de roteiro do filme. Por quê? Porque o Lex está o tempo todo lá na sala, a sala toda envidraçada e está comandando os vilões através dela. Cara, e você tem um Superman que tem visão de raio-x e você tem um Superman que tem super audição. No filme não mostra que a sala ela era contra a super audição do Superman. E tipo assim, cara, será que não dava para ele ter observado, ter visto que a sala já estava comandando? E mesmo se tivesse coisa contra ali a audição do Superman, o Superman acaba ouvindo que o Lex está falando ali no ponto com os personagens dele. Então acho que nesse sentido ali fica meio um pouco furo de roteiro isso, né? Eu acho que eu gostaria de ver um pouco mais de independência também, tanto do Ultraman quanto da engenheira, de não precisar ali, eles toda hora o Lex ficar controlando o que eles vão fazer e a atitude deles. Eu acho que ali deu uma
Deu uma questão ali de um pouco de fogo. A última coisa que eu quero falar aqui, a última coisa não, outra coisa que também, voltando no senso de urgência, abre uma fenda lá em Metrópolis, mas em nenhum momento essa fenda, ela dá aquela urgência, tipo assim, cara, pode destruir Metrópolis, pode matar um monte de gente, né? A questão de, por exemplo, deles evacuarem Metrópolis, tira o peso da cena, e a questão também do Lex saber como fechar a fenda no final do filme, tira um peso da cena também. Se a cena fosse o Lex não sabendo fechar a fenda e o Senhor Incrível chegando para fechar, eu acho que seria mais interessante, né? E o último é falta de necessidade de uma cena pós-créditos. Não fique no cinema para ver ali a cena pós-créditos, porque não serve de nada e 2 personagens aparecem ao longo do filme que não estão no trailer, e isso é um ponto muito positivo do filme, que muita coisa é mostrada, mas que o que é mostrado nos trailers não tem nada a ver com o que é mostrado no filme. Tem muita coisa que só tá no filme mesmo. Então, para mim, esses são alguns pontos negativos, que são poucos, em detrimento de muitos pontos positivos. Então, o filme aí é um filme muito bom, excelente filme de quadrinhos. E aí eu quero perguntar, você já assistiu esse filme? Comenta aqui embaixo. Se não assistiu esse filme, ficou até a parte final dos spoilers, então a questão que eu falo, comenta também o que você achou e qual que é a sua expectativa do filme. No mais, não deixa de adquirir as nossas histórias em quadrinhos. Se você gosta muito do Superman, história em quadrinhos vai te deixar feliz. Essa daqui é as histórias em quadrinhos. Supermanos, se existissem super-heróis cristãos no Brasil, como que eles seriam? Super Rápido, Elétrico e Speed Elétrica são um trio de irmãos aí que vão combater o mal aqui no nosso país. Sensacional. Link tá aqui na descrição. O Arrio também. O link tá aqui na descrição. Se eu pudesse voltar pro passado, para onde você voltaria? Ela decidiu voltar pro tempo de Jesus. Link aqui na descrição. E vamos assistir um novo vídeo aqui do canal. Clica aqui que eu quero continuar conversando com você. Te vejo no próximo vídeo.